Já gravando. Minha tela com vocês. Olá, irmãos, boa noite. Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, abençoados. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para a nossa quarta aula, nosso quarto encontro com essas ensinanças sobre o caminho crucificado e alguns estudos básicos sobre a mensagem da noiva e a mensagem do caminho crucificado. Eu espero que hoje seja uma aula de bastante enriquecimento e conhecimento bíblico de vocês, tá? Antes de orar, eu quero pedir a todos vocês que, se você não tiver com a sua Bíblia perto de você, que você pegue sua Bíblia hoje, porque muito provavelmente eu quero fazer menção de alguns textos aqui, e eu não vou conseguir abrir todos no material, porque senão nós ficaríamos aqui bastante tempo, né? E quando eu mencionar esses textos, vai ser muito bom se você puder acompanhar, tá? Então, vamos orar para nós começarmos, como de costume, e depois nós vamos passando o material aqui para nós aprendermos um pouco mais sobre o caminho crucificado hoje, amém? Senhor Jesus, Pai, nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por estar nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, por este dia. Obrigado, Senhor, por este tempo que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, este precioso tempo para meditarmos na Tua palavra, Senhor. Grande é o Senhor, grande é o Teu nome, maravilhosa é a Tua presença. Pai, nesse momento eu peço que o Senhor possa expandir a nossa mente nessa hora, que nós possamos compreender os tesouros da Tua palavra, que nós possamos compreender um pouco mais sobre o Teu Filho, que nós possamos aprender mais sobre Jesus, porque foi Ele que o Senhor nos deu. A palavra de Deus diz que o Senhor amou o mundo de uma tal forma que o Senhor nos deu Jesus, para que nós possamos crer nele, para que nós possamos acreditar nele, para que ele possa ser, e que ele venha a ser o nosso Cordeiro, aquele que morreu por nós, aquele que se entregou por nós. E hoje nós estamos o seguindo, hoje nós estamos seguindo Jesus, seguindo os seus passos e aprendendo e absorvendo a natureza dele, o nome dele, o caráter dele, a reputação dele, para que, além da salvação, Senhor, que já é a maior bênção que nós possamos alcançar, a salvação é a maior bênção que um ser humano pode ter, porque a salvação nos tira da morte eterna. Mas, além disso, Senhor, o Senhor quer transformar as nossas vidas, transformar a nossa natureza e trazer a natureza do Teu Filho para a nossa, Pai, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, irmãos, como de costume, eu sempre trago um material aqui para seguir as nossas aulas. Quem já vem acompanhando aí das outras aulas anteriores sabem disso. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos da Igreja do Verbo e é muito bom ter você aqui com a gente, mesmo que você não seja da nossa igreja, que você seja de outra igreja, é muito bom tê-los aqui novamente, amém? Bom, esses ensinamentos, eles foram baseados nos ensinos da irmã Hicks, e eu não sei por que no material não abriu agora a imagem do livro da Joia Preciosa no tabernáculo, e basicamente tudo que nós vamos falar aqui hoje, nós tivemos essas duas fontes, tá? Alguns ensinamentos da irmã Hicks e esse livro da Joia Preciosa no tabernáculo, que de fato é uma grande joia, e hoje os irmãos vão começar a ter uma noção, uma dimensão de tudo isso quando a gente vem falando. Bom, eu quero relembrar alguns pontos aqui da aula passada, porque essa aula de hoje, nós precisamos muito de alguns princípios que nós trabalhamos na semana passada, de algumas informações que nós trabalhamos na aula passada, e uma pessoa me procurou depois da aula e me fez algumas perguntas, e eu achei muito importante elucidar essa pergunta aqui também no material. Claro que eu respondi essa pessoa, mas eu quis também trazer essa pergunta que essa pessoa fez para a aula de hoje, porque a pergunta dele pode ser a pergunta de mais alguém, e pode ser que as pessoas
fiquem com vergonha de perguntar, ou algo do tipo. Então, eu aproveitei esse gancho, né, de que a gente precisa, para abrir o estudo de hoje, a gente precisa reforçar alguns princípios que nós trabalhamos na semana passada, então eu quis aproveitar isso para também trazer essa pergunta dessa pessoa, tá? Então, basicamente, na aula passada, nós focamos muito sobre a questão da queda, né? A queda de Adão e Eva, ou Eva e Adão, porque Eva come o fruto primeiro, e nós aprofundamos muito ali, em todo aquele contexto, e tem muito mais coisas para se aprofundar ali da criação da humanidade, da queda, né? Ou até mesmo antes da criação de Adão e Eva. Então, existem diversos aprendizados que estão dentro daquele contexto ali de Gênesis, e nós falamos de alguns, nós estabelecemos alguns aqui, e é isso basicamente que nós falamos na semana passada, porque a introdução por que houve o tabernáculo, por que houve a construção do tabernáculo, ou por que Deus mandou o tabernáculo, que é uma figura de Jesus, nós vamos ver hoje no material, por que nós necessitamos de Jesus? Então, para entender esse ponto, por que nós necessitamos de Jesus, nós precisamos regressar a esse ponto, né, de partida, de quando o homem e a mulher, eles caem, eles pecam ali, no jardim que foi plantado na região do Éden, e é sobre isso que nós falamos na semana passada. Mas, reforçando alguns pontos aqui, eu trouxe essa tela para vocês, uma tela mais resumida, tá? Dos acontecimentos em forma cronológica, inclusive, e com as devidas referências bíblicas, para que você consiga enxergar numa tela só um pouco mais resumido. Então, basicamente, na semana passada, nós aprendemos e falamos sobre a criação do homem, né? Quando o homem foi criado macho e fêmea, ali foi só a criação e não a formação veio depois. Isso acontece lá em Gênesis 1, 26 e 29. Depois disso, o homem é formado, ou seja, Adão é formado, o macho, né? Deixa eu já começar alguns desenhos aqui. O homem macho, ele é formado primeiro, tá? O homem aqui está ligado a... Deixa eu só apagar aqui, peraí. Quando a Bíblia fala que o homem foi formado, ele está em conexão com o macho, tá? O homem mesmo, de fato. E veja que o homem foi formado em Gênesis 2, dos versículos 2 até o versículo 7. Depois, nós vimos que este homem foi colocado no Éden por graça, né? Nós falamos na semana passada que o homem não trabalhou para estar ali, ele não teve méritos para estar ali, ele não conquistou aquele lugar de delícias, né? Nós falamos muito sobre a palavra Éden, o significado da palavra Éden, que significa delícias, né? Então, era o jardim de delícias de Deus, e ele simplesmente não trabalhou para estar ali, ele foi colocado, né? O texto de Gênesis 2:15, ele é muito claro em relação a isso, que ele foi formado num lugar, e ele foi colocado, né, no jardim do Éden, e isso se arremete a uma figura da graça. Eu até coloquei entre aspas aqui, porque Deus fez algo para ele que ele não merecia, não foi pelo seu mérito, não foi pela sua conquista, então está muito conectado com a graça de Deus, né, o favor imerecido de Deus. Depois, nós aprendemos, e de forma cronológica, de novo, né, está cada fase aqui, nós aprendemos que Deus diz a Adão as 5 ordens do jardim, tá? As 5 ordens, elas estão aqui para relembrar vocês, tá? Ou seja, a vontade de Deus, né? Essas 5 ordens que Deus dá ao homem, a Adão, aqui. Eu vou tentar escrever aqui com essa ferramenta, mas aqui é Adão, tá? Até tinha escrito aqui já aqui embaixo. Então, basicamente a vontade de Deus. Então, qual era a vontade de Deus para o homem? Que ele se multiplicasse e enchesse a terra, que ele comesse apenas de frutos que tinham sementes, ou seja, né, ele não poderia comer plantas até aquele momento. Ele tinha que zelar, proteger, guardar, salvar as vidas, né, prestar atenção e observar aquele jardim, era a terceira ordem de Deus. Ele tinha que cultivar a terra e fazer plantações, ou seja, ele tinha que trabalhar naquele jardim, ele não foi colocado ali para curtir ou para ser uma pessoa preguiçosa, né,
nesse sentido. É claro que a preguiça está muito ligada a pecado, mas eu não estou dizendo que ele, naquele momento, ele tinha pecado, mas ele não foi colocado ali para simplesmente aproveitar aquele lugar. Ele foi colocado ali para também trabalhar a terra, né, fazer as suas plantações. E a quinta ordem de Deus foi que ele não poderia, que ele poderia comer livremente de todas as árvores, de todos os frutos, né, que tivesse semente ali, de todas as árvores que desse fruto com semente, mas no centro do jardim tinham duas árvores, a árvore da vida, da qual ele poderia comer, tá? E se você acompanhar a leitura do Gênesis, você vai perceber que ele não comeu até aquela oportunidade, mas a árvore do conhecimento do bem, e a palavra bem está ligada a prazer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a palavra mal está ligada à dor, ele não tinha estatura suficiente para comer, ou para provar do prazer de Deus e das dores de Deus naquele momento. Então, essa era a quinta ordem, ele não poderia comer desse fruto, tá? Entrando um pouco nisso, que eu não entrei na semana passada, o que Deus tinha impedido ele até aquele momento era de conhecer, de fato, todo o prazer de Deus, né? E também conhecer o lado das dores, porque Deus é prazer e Deus também é dor. Por isso que ele é apresentado numa figura de pai, tá? Porque pai, nem em todas as ocasiões ele será um pai que trará prazer aos seus filhos ou algo assim. Mas em alguns momentos ele também trará uma correção ou algo nesse sentido, e é ligado muito à questão das dores. Então, Adão, e depois Eva foi formada, eu vou voltar ao slide para mostrar isso, eles não tinham estatura suficiente para entrar no puro prazer e conhecer esse lado de dores de Deus. Porque ele teria isso no futuro, né? Ele alcançaria uma maturidade, ele alcançaria uma estatura para alcançar isso, mas até naquele momento ele não tinha estatura suficiente para conhecer isso, tá? Por isso que o fruto chama conhecimento do prazer e conhecimento da dor, ou conhecimento do bem e do mal ali, que era o fruto, figurativamente, o fruto do Deus Pai, tá? Ele não tinha estatura suficiente para comer esse fruto. E isso é tão verdade, porque, veja, o homem, depois que ele come esse fruto, ele atropela esse processo, né, que Deus colocou ele ali para um processo de ele viver a vontade de Deus, e esses 5 pontos era a vontade de Deus para ele, e ele não viveu essa vontade. Nós vimos isso na semana passada. Quem está aqui hoje e não assistiu a aula passada, eu sugiro que após essa aula ou durante essa semana, assista a aula da semana passada para você entender isso, tá? E depois que ele atropela esse processo, ele entra dentro de prazeres e dores da qual ele não consegue dominar. Essa é a grande verdade. O homem, ele, hoje, se você coloca um homem dentro de um prazer absoluto, ele se perde, ele peca. Ele não consegue dominar o prazer absoluto, ou muito prazer na vida dele. Veja que quando um homem ou uma mulher é colocado dentro de uma situação de muito prazer, geralmente eles escorregam e pecam em algum fato, tá? E da mesma forma, quando ele é colocado dentro de dores, se ele não tiver estatura espiritual, se ele não estiver aprendendo com Jesus, se ele não tem a natureza de Cristo ainda, você pode observar que ele briga com Deus, ele reclama de Deus, ele põe a culpa em Deus. Se ele estiver vivendo um vale, se ele estiver vivendo um momento de dor, ele procura subterfúgios para colocar a culpa em outra pessoa, ele diz que aquilo não é para ele, né? As pessoas geralmente fazem isso. Ah, Deus, por que eu estou vivendo isso? Por quê? Porque lá atrás, as nossas matrizes, né, Adão e Eva, pecaram, e de lá para cá nós já nascemos pecadores, então nós carregamos isso, né, e eles atropelaram esse momento, e nós vivemos todas essas situações hoje, né, nos dias de hoje. Então, voltando aqui só no slide, eu antecipei aqui só para mostrar quais foram as 5 ordens, ou a vontade de Deus que foi colocada para Adão, tá? Para Adão aqui nesse momento, foram 5 ordens, e essas ordens elas estão apresentadas em Gênesis 1, dos versículos 28 e 29, tá? E Gênesis 2, versículos 15 até o versículo de número 17, você vai encontrar essas
5 ordens. É bem verdade que no capítulo 2, versículo 15 a 17, ou até 18 ali, existe um resumo dessas 5 ordens, mas você consegue enxergar ela ali também, no capítulo 1, versículos 28 e 29. E depois, de forma cronológica, a mulher foi formada, tá? Então, primeiro, houve a criação do macho e fêmea, e se você buscar no original do hebraico, você vai ver que a palavra macho foi utilizada uma palavra hebraica para macho, e ela tem um significado, e foi utilizada outra palavra fêmea do hebraico, outra palavra do hebraico para fêmea, perdão, e ela tem outro significado. Depois o homem foi formado, no primeiro instante, no primeiro momento, foi colocado no Éden por graça, Deus apresentou para ele as 5 ordens e a sua vontade, e só depois a mulher foi formada. Veja, Gênesis 1, 26, Gênesis 2, do 2 ao 7, Gênesis 2, 15, Gênesis 1, 28 e 29, junto com Gênesis 2, do 15 ao 17, e a mulher só foi formada em Gênesis 2, 21 e 24. Então, todos esses episódios acima, eles ocorreram ou eles aconteceram antes da formação da mulher, não da criação, tá? Antes da formação da mulher. E a mulher foi formada depois de tudo isso, tá? E é por isso que, na semana passada, eu já disse isso, e hoje vou voltar a repetir em alguns momentos, você vai perceber que as ordens, ou a orientação, ou a vontade de Deus, ela foi apresentada para Adão. E qual era o papel de Adão? Passar essas orientações para sua esposa, passar essas orientações para a sua mulher, né? Eva, logo depois que ela foi criada aqui em Gênesis 2, do 21 ao 24, tá? E eu vou mostrar um slide hoje, que é exatamente a pergunta que essa pessoa me fez na semana passada. Eu vou mostrar um slide hoje para exemplificar bem isso, tá? Mas isso aqui é muito importante vocês entenderem para nós iniciarmos o estudo de hoje. É exatamente esse slide aqui que eu quero fazer questão de colocar para elucidar a pergunta da pessoa que me fez na semana passada, e se alguém aqui tiver a mesma pergunta ou ficou com a mesma questão na mente, esse slide vai te ajudar a entender. Bom, eu acabei de dizer que Adão, o homem, que tem a figura do cabeça da casa, o cabeça do lar, o cabeça da esposa, ele tinha a responsabilidade de instruir a sua esposa dentro da vontade de Deus, ou dentro daquilo que Deus tinha falado com ele antes de formar a mulher, né? Então, essa responsabilidade de ensinar a sua esposa dentro da vontade de Deus era do homem, era de Adão. E veja o que aconteceu. Vou pegar um exemplo só. Do lado esquerdo aqui, você vai ver o que Deus disse para Adão, e do lado direito você vai ver o que Eva, ou a mulher, respondeu para a serpente ali dentro do jardim. Veja o que Deus disse. Deus disse que, para Adão, Deus disse que eles poderiam comer livremente, e essa palavrinha aqui é muito importante, eu já expliquei na semana passada, ela dá uma entonação de graça. Graça de Deus. Ele poderia comer livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que estava no jardim, logo, a árvore que desse fruto com semente, né? Isso nós vimos na semana passada também. Contudo, ele não poderia comer, ou não comerás, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Isso foi o que Deus disse para Adão. Agora vejamos o que Eva, ou o que a mulher, até que no momento ela não se chamava Eva, né? Ela vai ter esse nome depois, que Adão vai dar a ela, mas ela já se chamava mulher, porque o próprio Adão deu essa conotação de mulher para ela. E veja o que ela responde para a serpente. A serpente questionou: nossa, Deus foi tão mal, ele não deixou vocês comerem nada. Essa é a determinação, vocês não podem comer nada desses frutos que tem nesse jardim tão lindo, nessas delícias tão maravilhosas? Veja o que ela responde. Nós podemos comer dos frutos das árvores, mas ela não diz a palavra livremente. E isso é muito importante, porque uma pessoa bem instruída, uma pessoa muito bem ensinada, ela vai saber usar bem a palavra. Uma pessoa muito bem ensinada dentro da vontade de Deus, que conhece a vontade de Deus,
ela vai saber, ou ela vai conseguir vencer a tentação do diabo se ela usar perfeitamente aquilo que Deus disse, ou se ela usar perfeitamente as ferramentas que Deus deu a eles. E nesse momento, a palavra livremente era uma ferramenta, por assim dizer, que Deus tinha dado para eles vencerem um possível ataque. Por isso que Deus falou que ele precisava zelar, e isso nós vimos na semana passada. Então aqui nós vimos o primeiro fato. Ela não disse a palavra livremente. Continuando. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis. Aqui ela não disse, né? Ela não disse a palavra que deveria dizer. Ela diminuiu aquilo que Deus tinha dito. Aqui ela fez o contrário. Aqui ela acrescentou. Então, ponto 2, ela acrescenta aquilo que Deus não disse. Porque Deus não tinha dito. Veja, o versículo diz que Deus disse para eles não comerem, mas não disse para eles não tocarem. Eles poderiam tocar o fruto, porque Deus não disse para eles não tocarem. E aqui, quando ela vai responder o diabo, ela acrescenta, vou colocar um sinalzinho de positivo, ela acrescenta algo na fala de Deus. E aí, o diabo, que é a serpente, que era o animal mais astuto, nós já vimos isso na semana passada, ele percebe que ela está falando de muitas coisas que ela não sabe, ela não está bem instruída, e ele acaba enganando ela. E nós vimos também na semana passada, no texto de 1 Timóteo, que a mulher foi enganada. Paulo diz que a mulher foi enganada, mas o homem não foi enganado, né? E eu deixei uma notinha de rodapé aqui, ó. Veja, se as ordens foram dadas em Gênesis 1, 27 a 29, e Gênesis 2, do 15 ao 17, e a mulher foi formada apenas em Gênesis 2, do 21 a 24, quem foi que compartilhou com ela o que Deus havia falado? Porque se ela só foi formada em Gênesis 2, 21 a 24, e Deus falou com o homem em Gênesis 1 e Gênesis 2, 15 e 17, e ela não estava presente, ela não ouviu Deus falando, quem foi que falou para ela essas coisas? Tem que ter sido Adão, porque até aquele momento não existia outro ser humano ali dentro, e nós já aprendemos isso na semana passada. Deus disse para eles se multiplicarem, mas ele não nasceu nenhum filho de Adão e Eva antes da queda, porque senão nós estaríamos vivendo com uma raça da humanidade que não precisa de Jesus, que não necessita de Jesus. E Paulo diz aos romanos que todos pecaram e todos precisam, ou todos, perdão, que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, né? Então todos é todos. Então eles não tiveram filhos antes da queda. Então até aquele momento só existiam 2 seres humanos dentro daquele jardim. Adão, que recebeu as instruções, e Eva, que foi criada depois. Ou formada, perdão. Então, quem foi que compartilhou com ela o que Deus havia falado? Adão compartilhou com ela. O homem compartilhou com ela. Mas ele não compartilhou bem. Ele não fez na maldade, porque não havia maldade nele. Mas simplesmente ele não instruiu bem a sua esposa, né? E aí eu respondo agora a pergunta que a pessoa me fez na semana passada. A pessoa me disse o seguinte, então quer dizer que quando a mulher peca, a culpa é do homem? Nos dias de hoje, você ensinou que quando a mulher escolhe pecar, essa responsabilidade é do homem? Não. Não tem nada a ver com isso, né? O que nós estamos ensinando aqui é que na queda inicial, ela só caiu porque ela não estava bem instruída. E a própria resposta dela já mostra isso para nós, né? Então, até coloquei uma notinha aqui também, dizendo o seguinte, isso não significa dizer que Adão foi responsável por Eva ter pecado. Ou seja, cada um é responsável pelos seus atos. Ela foi enganada, né? Pela serpente, essa é uma verdade, a Bíblia diz isso. Ele foi responsável por ela ter sido enganada, pois não estava bem preparada contra o rio de engano. Essa expressão rio de engano é uma expressão que a gente usa muito aqui na nossa igreja, porque a Bíblia fala sobre o rio de engano vindo da boca do diabo em Apocalipse, né? Então, ali no Éden é quase a mesma figura. É um rio de engano que ele joga em cima dela, e ela não suportou aquele rio de engano, justamente porque ela não estava muito bem preparada, e quem deveria ter a preparado foi o seu marido, como nós já dissemos. Então,
ela simplesmente não estava muito bem preparada para vencer aquela tentação, vencer aquele momento ali, com a resposta certa, com as palavras corretas que Deus havia dito. E até coloquei um exemplo, um exemplo que eu trago muito simples, é uma entrevista de emprego, por exemplo. Imagina que seu amigo te liga e fala para você o seguinte: olha, aqui na minha empresa tem uma entrevista de emprego e eu acho que você é capaz de participar dessa entrevista de emprego. E ele só fala isso para você e você vai para essa entrevista. Muito provavelmente, se ele não te brifar ou se ele não te resumir, olha, é para a área tal, você vai fazer a entrevista com a pessoa, com essa pessoa, você vai passar por uma prova, então estude, né? Você vai precisar falar sobre esse tema. Se ele não fizer isso com você, muito provavelmente você vai cair naquele processo seletivo, você não vai conseguir ser bem sucedido. Agora, se no ato que ele te apresentar isso, ele te falar, olha, você precisa estar assim, vestido com essa roupa, você precisa saber sobre esse tema, a pessoa que vai te entrevistar é essa pessoa, ela tem esse tipo de perfil, você vai muito mais preparado para aquela situação. Esse é o cenário que aconteceu no Éden, tá? E às vezes nós que somos homens, a gente reluta às vezes contra essa questão, né? Porque há dentro de nós um fundo machista e a gente quer colocar a culpa na mulher. Veja, a primeira coisa que Adão fez foi dizer para Deus, quando Deus desce, né, no período vespertino, porque o dia hebraico começa à tarde, tá? Então, na virada do dia ou no início do dia, Deus desce ali para ver o que estava acontecendo. E o homem e a mulher se escondem atrás das árvores ali, em meio às árvores, e Deus chama por eles, pergunta por eles, e ele diz, olha, eu escutei o seu barulho, né, eu ouvi o seu movimento no jardim, e como eu estou nu, eu tive receio. E Deus diz, olha, como você sabe que você está nu? Comeste do fruto que eu disse para não comer? Ele diz, não, eu não comi não. Foi a mulher que o senhor me deu aí que me deu. E eu comi, né? Então, geralmente a gente quer colocar a culpa na mulher, né? Geralmente a gente quer colocar a culpa em outra pessoa. Então, esse é um fundo machista que a gente precisa vencer, né? Nós temos as nossas responsabilidades como homem, como marido, como cabeça da casa, e a gente não pode fugir dessas responsabilidades, tá? Então, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês hoje, um pouco da semana passada, tá? Então, por não estarem cumprindo a vontade de Deus, veio a queda, isso nós vimos também. Neste momento, nasce a necessidade de haver um salvador. Então, quando eles caem, quando eles pecam, eles perdem o elo, eles perdem o relacionamento com Deus. Por quê? Porque Paulo diz que o pecado é que faz separação entre o homem e Deus. E esse slide eu usei também na semana passada, né? Que existe um vale entre o homem e Deus. Então, o pecado fez separação entre o homem e Deus, e agora é necessário um elo de ligação, ou um novo elo. Eu vou até escolher uma outra cor para pintar aqui. É necessário um novo elo de ligação para religar Deus com o homem. E aqui é que nasce a figura do tabernáculo e a figura de Jesus, porque eles fazem a ligação, ou eles religam novamente Deus junto com os homens, e hoje eu vou falar muito sobre isso com vocês aqui, tá? Esse slide também estava na semana passada. Foi necessário Deus criar um caminho para que o homem pudesse voltar à sua presença, né? Ou seja, voltar à presença de Deus. E no Antigo Testamento, esse caminho foi figurado pelo tabernáculo ou pelos móveis do tabernáculo, né? Porque era através dos móveis do tabernáculo, e hoje eu vou começar a explicar isso, tá? Era através dos móveis do tabernáculo que o homem caminhava em direção a Deus novamente, tá? E no Novo Testamento já é o próprio Jesus, o próprio Cristo manifestado, porque aqui era apenas uma figura de Jesus, e hoje eu vou falar muito sobre isso, tá? Então, trazendo todo esse contexto, eu gastei aí uns 20 minutos para nós reforçarmos tudo isso e ingressarmos agora no estudo de hoje. Bom, eu quero começar hoje o estudo falando com vocês sobre conhecendo o tabernáculo mosaico, tá? Para que todos vocês possam
conhecer um pouco mais sobre essa estrutura, essa construção, esse empreendimento, tá? Por quê? Porque o tabernáculo mosaico foi o elo de ligação entre Deus e o homem no Antigo Testamento. Por quê? Simples. Porque Jesus ainda não tinha sido manifestado. Jesus ainda não havia aparecido em corpo, né? Em carne. E nós vimos na semana passada, em Gênesis 3:15, que no ato da queda, quando Adão e Eva pecam e eles caem, Deus já prepara para eles, ou Deus já prepara para toda a humanidade, porque eles foram as matrizes, né? Eles foram as matrizes de quem seria a humanidade no futuro. E aqui está Adão e Eva, está no meu bonequinho. Então, eles foram as matrizes daquilo que nós somos hoje, do que a humanidade e todas as pessoas que passaram pela Terra, tá? Do que nós somos hoje. Então, o tabernáculo mosaico, ele foi o elo de ligação, né, entre Deus e o homem no Antigo Testamento. E é uma figura de Jesus, tá? Então, é sobre o tabernáculo que nós vamos falar muito hoje. E, de novo, você que já tem um conhecimento maior sobre tabernáculo, você que às vezes está aqui na sala, ou depois vai escutar esse vídeo que tem, já está um pouco mais avançado, tenha um pouco de paciência, um pouco de calma, um pouco de humildade, né? Nós aprendemos muito isso, a absorvermos o caráter, a essência, a natureza de Jesus, né? E humildade está intrinsecamente ligada à natureza de Jesus. A natureza de Jesus é humilde. Então, que nós possamos ter um pouco disso e um pouco de paciência com aqueles que estão começando e aqueles que não conhecem nada ou quase nada sobre tabernáculo. Eu vou falar de muitas coisas básicas hoje. E essa aula continua nas próximas segundas-feiras, tá? Eu não vou e nem consigo falar tudo sobre tabernáculo no dia de hoje em um estudo de uma hora e poucos minutos, tá bom? Bom, eu queria começar apresentando para vocês um vídeo, tá? Sobre o tabernáculo, e eu vou mudar a tela aqui de apresentação para que eu possa fazer isso agora. E eu queria que você... É um vídeo curto, de 1 minuto e 50, mas é um vídeo que apresenta nos detalhes o tabernáculo, e eu queria que você visse esse vídeo juntamente comigo, tá? Bom, depois eu vou postar o link desse vídeo lá na nossa comunidade, para que vocês possam assistir novamente e se quiserem passar para outras pessoas também, tá? Mas esse é um vídeo muito curto, onde ele apresenta as estruturas básicas do tabernáculo e aonde ele apresenta os móveis também, com uma questão visual muito interessante, né?
E é claro que alguns detalhes são necessários ser estudados, analisados, e eu vou fazer isso um pouco com vocês aqui hoje. Mas ele é um vídeo muito interessante, porque ele mostra em 3D, né? Nós entrando, meio que a gente entrando dentro do tabernáculo, então isso nos ajuda a ter uma compreensão melhor do que de fato tinha ali dentro daquele empreendimento, daquela estrutura, como que os móveis eram posicionados, porque isso é muito importante, tá? Nós vamos falar sobre isso aqui. Então, assim, é um vídeo que, embora seja curto, ele traz uma riqueza muito grande para a nossa compreensão, tá? Então, vamos com algumas referências bíblicas. Kelvin, onde eu encontro sobre a construção do tabernáculo na Bíblia? Você vai encontrar em outras referências também falando sobre o tabernáculo, mas as orientações acerca do tabernáculo, você consegue encontrá-las. Deixa eu só mudar essa cor de azul aqui, ficar um azul mais forte. Você consegue encontrar essas orientações em Êxodo, do capítulo 25 até o capítulo 31, tá? Você vai encontrar as orientações que Deus deu a Moisés para que ele pudesse construir o tabernáculo na terra. Depois, em de Gênesis 36 até o capítulo 39, você vai encontrar a construção, né? A construção de todo aquele empreendimento, de todos os móveis, de tudo aquilo que cercava o tabernáculo. Então, as roupas sacerdotais, algumas formas de sacrifício já são apresentadas em Gênesis, tá? Então, essas duas referências, elas se dividem assim, do capítulo 25 até o capítulo 31, estão as orientações de Deus de como aquilo seria. Eu vou comentar isso mais à frente, mas já antecipando alguma coisa, tudo que foi feito no tabernáculo de Moisés não teve a influência de Moisés. Primeiro porque Deus fez com que ele visse o céu. Quando ele sobe ali no Monte Sinai, e as nuvens tampam ele ali, Deus abre o céu para ele e ele vê o céu. Isso está entre Gênesis 25 a 31, tá? Ele vê tudo aquilo que está ali, e pelo menos em 4 vezes de forma direta, isso eu vou comentar lá na frente também, mas já antecipando um pouco, Deus olha para Moisés e fala: faça de acordo com o que você viu aqui, né? Ou faça de acordo com aquilo que eu te mostrei. Então, absolutamente tudo do tabernáculo terrestre que foi construído aqui na Terra, nos tempos do Antigo Testamento, teve o dedo de Moisés, teve a vontade de Moisés. Por exemplo, eu quero que essa porta tenha 5 colunas. Nossa, eu quero que essa porta seja de azul, vermelho, roxo e branco. Não, absolutamente nada Moisés teve influência. Tudo foram orientações de Deus e tudo foi aquilo que ele viu, aquilo que Deus mostrou para ele, ele replicou aqui na Terra. Tá? Até os materiais, o bronze, o ouro, para refletir igual que ele viu, Deus orientou a Moisés. Então não teve o dedo de Moisés em nada. E ali na frente vocês vão entender o porquê. Tá? Então, se você quer se aprofundar muito sobre tabernáculo, conhecer muitos detalhes, essas são as referências que você consegue encontrar. Existe também um texto de Hebreus 9, todos nós sabemos, ou quase todos, e para você que não sabe, a carta aos Hebreus, ela foi escrita para judeus, né? Pessoas hebreias. E ela está no Novo Testamento, mas ela foi escrita, nós acreditamos que Paulo a escreveu, então ela foi escrita para o povo judeu, né? Logo, para esse mesmo público, né? Dessa raiz, dessa linhagem, que foi apresentada lá em Êxodo 25, que está em Êxodo 25, está no Antigo Testamento, o povo judeu, o povo de Israel. Então, em Hebreus capítulo 9, vocês também vão encontrar algumas situações acerca do tabernáculo, dos móveis, tá?
essa é uma referência também que fala um pouco sobre o tabernáculo aí na Bíblia Sagrada, tá bom? Bom, essa é a figura do tabernáculo, tá? Eu sei que nós já vimos ali essa figura no vídeo, mas eu trouxe algumas figuras aqui que eu acho elas interessantes, tá? Então, tem algumas figuras aqui para frente que eu vou, às vezes, trabalhar uma ou outra, tá? Mas, basicamente, a estrutura do tabernáculo ela era feita, ou ela foi composta da forma que vocês estão vendo aí na tela. Algumas questões, né? Primeiro, por que nós precisamos estudar o tabernáculo? Primeiro ponto que nós precisamos estudar o tabernáculo é porque ele está na Bíblia, tá? E se está na Bíblia, ele vai nos servir para nos ensinar, nos redarguir, nos corrigir e nos instruir em justiça, que é aquela referência de 2 Timóteo. Vou colocar aqui, ó, nós já estudamos essa referência, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, tá? Então, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito que toda escritura é inspirada por Deus e é apta, né, ou proveitosa, em algumas traduções, para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que todo o homem seja perfeito em suas obras. Então, se o tabernáculo está na Bíblia, ele está nessas referências que eu acabei de dizer, um slide anterior, né? Está em Êxodo, e Êxodo está na nossa Bíblia, nós precisamos estudá-lo, nós precisamos entender, e nós precisamos extrair daí princípios espirituais estabelecidos por Deus, para que isso possa nos ensinar, nos redarguir, nos corrigir, ou nos instruir em justiça. Tá? Então, esse é o primeiro ponto pelo qual nós precisamos estudar o tabernáculo. Ponto 2, porque o tabernáculo foi um tipo, deixa eu usar o vermelho para ficar mais fácil. O tabernáculo, ele foi um tipo ou ele foi uma figura de Jesus, tá? Então, se ele foi um tipo ou se ele foi uma figura de Jesus, nós precisamos estudá-lo para que nós possamos aprender mais sobre Jesus. E o tabernáculo, pessoal, ele nos ensina muito, 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 muito mesmo acerca de quem é Jesus, a sua natureza, a sua essência, o seu caráter, a sua reputação, o seu nome. Porque nome, nada mais, nada menos do que tudo aquilo que eu disse. Se você pegar a palavra Shem no hebraico se escreve assim. Se você pegar a palavra Shem no hebraico, é a palavra do hebraico que se traduz nome, e você pegar o significado dessa palavra, você vai descobrir que nome é reputação, caráter, natureza, essência, nome é tudo isso. Então, o tabernáculo, ele foi um tipo de Cristo, ele foi uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Por quê? Por que ele foi isso? Porque ele cumpriu o papel de Jesus. Jesus, ele veio para fazer uma ponte. Veja esse slide aqui, ó. Esse slide aqui, nós temos um vale, nós temos uma situação onde, causada pelo pecado, onde fez separação entre nós e Deus. Então, Jesus, ele é a ponte que nos religa novamente a Deus. E o tabernáculo, ele foi, no Antigo Testamento, exatamente isso. Ele serviu para isso. A utilidade dele foi para religar ou reatar essa amizade, esse relacionamento entre Deus e o homem, porque isso se perdeu lá no Jardim do Éden. Então, ele foi uma figura, ele foi um tipo de Cristo, tá? E acho que na primeira aula, salvo engano, nós falamos sobre isso, né? Sobre as figuras, os tipos de Cristo no Antigo Testamento. Moisés foi um tipo de Cristo, José foi um tipo de Cristo. E o que configura
no Antigo Testamento, alguém ou uma coisa, por exemplo, o tabernáculo era uma construção, né, uma coisa, ser a figura de Cristo. Simples. Ter feito algo ou cumprir um propósito daquilo que Jesus faria, né? Ou pelo menos quando Jesus fosse manifestado, Jesus iria cumprir isso, fazer isso. Então o tabernáculo ele foi, né? Durante o tempo do Antigo Testamento, ali de Moisés para frente, ele cumpriu esse propósito, né? De ligação, ou religar, ou reatar a amizade entre Deus e os homens, tá? Então, ligando Deus, veja o termo que eu estou utilizando, ligando Deus ao homem, e não ligando o homem a Deus. Essa é uma diferença muito grande, e é uma das coisas que a gente aprende com o tabernáculo, e tem total amparo no Novo Testamento. Eu já disse isso aqui, mas não é pecado dizer novamente, que o Novo Testamento, existe um estudo, esse estudo não é da nossa igreja, de que o Novo Testamento, ele é composto por 80% do Antigo Testamento, tá? Então, o tabernáculo é a ligação de Deus para o homem, tá? E não vice-versa, daqui a pouco vocês vão entender esse princípio. Bom, terceiro ponto. Por que nós devemos, ou por que nós precisamos estudar o tabernáculo? Porque o tabernáculo apresenta um padrão de crescimento espiritual, tá? Visto que ele apresenta a estatura de Jesus, porque ele foi formado em forma de cruz. Então, os móveis do tabernáculo, eles foram posicionados em forma de cruz, tá? Eu tenho um slide que mostra isso, que é exatamente esse slide aqui. E você consegue enxergar isso em Êxodo, capítulo 25, versículo 40. E por esses móveis terem sido posicionados em forma de cruz, esses móveis apresentam para nós a estatura de Jesus, ou seja, a estatura do varão perfeito, porque Jesus morreu homem, aí estou falando de homem físico, né, numa estatura já perfeita, e ele morreu pendurado em uma cruz. Então, a cruz, ela apresenta para nós a estatura perfeita de Jesus. Isso está em conexão com o texto de 2 Timóteo, que nós já vimos na primeira aula também, quando Paulo diz a Timóteo que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, homem, tá? Ou seja, falando que o homem Jesus é aquele que faz a ligação ou a religação entre Deus e os homens. Então, como ele morreu numa cruz, e ele já tinha a estatura de homem, né, de varão perfeito, ou seja, ele não cresceria mais fisicamente, e os móveis do tabernáculo, eles foram posicionados em uma figura de cruz, o tabernáculo automaticamente ele nos apresenta um padrão de crescimento espiritual. Porque se agora nós estamos crescendo em Cristo, ou se Cristo está crescendo em nós, e isso é crescimento espiritual, e nós estamos em busca de alcançarmos a estatura de varão perfeito, nós já estudamos isso em aulas anteriores, os móveis do tabernáculo foram posicionados em forma de cruz, logo, ele apresenta esse mesmo padrão. Então, existem princípios espirituais nessa estrutura, porque primeiro ele é um tipo de Cristo, ele é a figura de Cristo, ele cumpriu um papel de Cristo no Antigo Testamento, isso já, de cara já vai nos ensinar. Os móveis foram posicionados em forma de cruz, Jesus morreu numa cruz, logo, esses móveis, eles possuem princípios espirituais para nos ensinar, e esses móveis falam muito e apresentam muitas características de Cristo, características de Jesus, natureza de Jesus, essência de Jesus. Então, nós precisamos estudar o tabernáculo por conta disso. E aí, veja essa figura, tanto que ela é interessante. Aqui nós temos uma cruz, né? E aqui nós temos a sombra da cruz, ó. Meu traço não ficou tão retinho. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui nós temos a sombra da cruz. E veja que a sombra, ela está seguindo literalmente, né, os móveis do tabernáculo. A gente consegue observar isso também de uma forma muito clara nessa figura aqui, ó, que é a figura da estatura, né, da estatura de Cristo, onde nós aprendemos
muito também nessa estatura. Veja, os móveis posicionados certinho em uma figura de cruz, né? Porque Jesus morreu numa cruz, veja, do lado de cá nós temos Jesus Cristo numa cruz e os móveis sendo posicionados também em forma de cruz. Bom, quarto e último ponto pelo qual nós temos que estudar o tabernáculo. Por ser a figura de Cristo ou por ser a figura de Jesus, os móveis do tabernáculo foram colocados em forma de cruz, isso eu já disse, né? Só apenas reforçando. Então, esses são 4 pontos pelos quais nós precisamos estudar o tabernáculo, seus móveis, sobre os sacerdotes, sobre o sumo sacerdote, sobre as vestes sacerdotais, porque as vestes sacerdotais é uma figura das nossas vestes celestiais, quando nós estivermos no céu, tá? Porque haverão 3 tipos de vestes no céu. Esse é um tema que nós falaremos mais para frente. Mas o que aconteceu no Antigo Testamento, lembra do texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 6 e 11, que diz que aquilo que aconteceu com os antigos é uma figura para nós, é um exemplo para nós. Então, veja, Deus deu vestimenta para cada parte do tabernáculo. Eu já vou entrar nessa questão. E no céu também, quando nós estivermos no céu, nós também teremos vestimentas, e lá serão 3 tipos de vestimentas, tá? No céu. As pessoas terão 3 tipos de vestimentas no céu, da mesma forma que acontecia aqui no tabernáculo, tá? Então, saindo desse nível de por que nós precisamos estudar o tabernáculo mosaico, e entrando para um nível de conhecimentos básicos acerca do tabernáculo, tá? Eu tenho 8 pontos aqui, e eu preciso finalizá-los em 37, 40 minutos, e assim nós vamos fazer. E eu quero te passar aqui hoje coisas básicas sobre o tabernáculo, tá? Principalmente para aqueles que nunca ouviram falar sobre isso, eu vou falar com vocês aqui sobre coisas básicas. Primeira delas, era um tabernáculo na terra, mas espelho daquele que está no céu. Não é que estava, ele ainda está no céu, e tem uma passagem bíblica daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês isso, tá? Então, era um tabernáculo na terra, foi construído na terra, mas espelho daquele que está no céu, visto que Deus mostrou isso para Moisés, tá? Então, é por isso que eu pedi para você abrir sua Bíblia, e se você fazer a leitura dos textos que eu mostrei, e pelo menos citei agora há pouco, de Êxodo 25 até Êxodo 40, vai ter um intervalo ali, quando chega em Êxodo 30, 31, 32, 33, 34 e 35, vai haver uma janela, um intervalo, e depois no capítulo 36 vai retomar, mas se você fizer toda essa leitura, você vai perceber que em quatro ocasiões, e nas próximas aulas eu vou trazer isso, tá? Mas se você quiser antecipar e olhar na sua Bíblia, em pelo menos 4 ocasiões, Deus diz diretamente para Moisés: faça, construa, desenvolva da forma que você viu, da forma que eu te mostrei, tá? Então, esse é um ponto muito interessante, muito importante aí sobre conhecimentos básicos do tabernáculo. Ponto 2. Deus diz de forma direta, pelo menos 4 vezes, a Moisés que o tabernáculo terrestre deveria ser igual ao que ele viu no céu, é o que eu acabei de dizer, tá? Ponto 3. Todos os detalhes, todo o empreendimento, toda funcionalidade, o que deveria acontecer, aonde deveria ter fogo, aonde deveria ter água, aonde não deveria ter fogo, aonde teria que ser coberto, aonde deveria ter um véu separando, tudo isso, inclusive as funcionalidades, foram repassadas por Deus a Moisés. Aquilo que eu disse lá no início, né, que eu falei que eu ia reafirmar agora um pouco mais à frente. Nada disso teve o dedo de Moisés. Por exemplo, deixa eu apagar aqui essas anotações que eu fiz. Vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, o primeiro móvel do tabernáculo, que era o altar de bronze, e nesse altar tinha fogo. E ter fogo nesse altar e não ter fogo na bacia, que era o segundo móvel, não foi da vontade de Moisés. Isso foi, ou essas foram, orientações de Deus
para Moisés. E ele viu isso quando foi mostrado para ele por Deus, tá? Então, todos os detalhes, todo o empreendimento, todas as funcionalidades foram repassadas por Deus a Moisés. Moisés não decidiu nada acerca do tabernáculo, nem mesmo as cores ou coisas que aos nossos olhos sejam simples. Por exemplo, aqui nós estamos vendo, deixa eu diminuir um pouco aqui a fissura desse lápis, aqui nós estamos vendo a porta de entrada, né? E nós estamos vendo que ela é um pouco colorida. Então, nem essas cores foram decididas por Moisés, nem o comprimento, nem mesmo a largura, tá? Foi decidido por Moisés. Tudo isso foi estabelecido por Deus e dado a Moisés por Deus de como ele teria que fazer. Nem mesmo a quantidade de colunas, essas figurinhas meio amarronzadas aí, elas são as colunas que foram colocadas. Nem mesmo a quantidade de colunas foi estabelecido por Moisés, tá? Então, tudo foi estabelecido por Deus. Agora, essa é uma informação muito importante, principalmente para você que não conhece de tabernáculo. O tabernáculo é dividido em 3 partes, tá? Essa parte aqui do lado de fora, e também conta aqui atrás, ó, e toda essa parte aqui na lateral, essa parte aqui do lado de fora, ela era chamada de átrio, tá? Ela era chamada de átrio ou pátio, tá? Assim ela era chamada. Então, esse tabernáculo era dividido em 3 partes. Essa é a parte 1 do tabernáculo. A parte 2, eu vou mudar de imagem, só para ficar mais fácil para vocês entenderem, mas aqui continua na mesma estrutura, veja, altar de bronze, bacia, e daqui a pouco eu vou falar o nome de todos os móveis. A parte 2, aqui, tá, que já era coberta, veja, que a cobertura a gente consegue enxergar ela de uma melhor forma, né? Aqui ela está cobrindo 2 partes, tá? Essa cobertura aqui está cobrindo 2 partes, e ela está cobrindo exatamente essa partezinha aqui, ó. Eu vou colocar o número 2 aqui. Essa partezinha, ela era chamada de lugar santo, tá? Vou colocar um LS aqui, de lugar santo, tá? Então, essa era a parte 1, chamada de átrio. A parte 2 era chamada de lugar santo. E a parte 3, aqui, ó, a figura tá rasgada, justamente para nós termos a visão, né? A parte 3, ela era aqui, ó. Aqui existia um véu, tá? Um véu que tampava essa outra parte, e aqui dentro estava a Arca da Aliança. Essa parte era chamada de lugar santíssimo. Eu vou colocar 2 S's para prefigurar a palavra santíssimo, tá? Então, esse empreendimento ele era dividido em 3 partes. Essa parte do átrio ela era maior, e isso tem um princípio espiritual estabelecido, tá? Porque a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, melhor dizendo, eles vivem no átrio, espiritualmente falando, tá? A segunda parte, ela era um pouco menor do que o átrio, mas era um pouco maior do que o lugar santíssimo. E ela era a segunda parte. Então, no primeiro momento, algumas pessoas estavam aptas a entrar aqui dentro, mas nem todas poderiam entrar aqui, tá? Dos sacerdotes. E a parte 3 era conhecida como lugar santíssimo, e era a menor parte, o menor espaço das 3, tá? Era o lugar santíssimo. Então, o átrio maior, o lugar santo um pouco menor, e o lugar santíssimo, dos 3, ele era, em questão de espaço, ele era o menor aqui dentro dessa estrutura chamada tabernáculo. E assim era dividido. Se o tabernáculo terrestre, ele é dividido em 3 partes, e a Bíblia diz que Moisés subiu no monte para que Deus pudesse mostrar para ele o tabernáculo celestial, e ele construir esse tabernáculo celestial aqui na terra. Se esse tabernáculo celestial, se essa estrutura que nós estamos falando aqui, ela era dividida em 3 partes,
O tabernáculo celestial também tem que ser dividido em 3 partes. Porque, de novo, Moisés construiu, ou pelo menos ele recebeu as orientações, porque nem mesmo foi ele que construiu, né? Deus usou o Espírito Santo, encheu, 2 pessoas foram cheias do Espírito Santo para construir isso aqui. Bezalel e Aholiabe, essas foram as 2 pessoas que foram preenchidas do Espírito, foram cheias do Espírito para construir isso. Se eles construíram com 3 partes, o tabernáculo celeste também tem que ter 3 partes. Porque se ele fez a mesma coisa, se ele construiu a mesma coisa que ele viu, e se ele viu 3 partes, lá o tabernáculo celeste, ou o céu, pelo qual nós conhecemos, ele também tem que ser dividido em 3 partes, tá? E essa é uma questão que eu quero mostrar para vocês, que as moradas eternas, elas também estão divididas em 3 partes, e para isso, esse texto bíblico eu trouxe aqui, tá? Isso está em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 3, se você quiser conferir na sua Bíblia. Eu tenho esse texto aqui, pela versão King James, é uma versão que nós usamos aqui na nossa igreja, tá? Uma versão bíblica chamada King James. Você consegue comprar essa Bíblia nas principais lojas aí, que vende artigos bíblicos, aqui de Goiânia, para quem está em Goiânia, ou em Uberlândia, ou qualquer outro lugar aí que você esteja ouvindo ou assistindo, você consegue comprar essa Bíblia e essa versão. É uma versão que eu gosto muito, tá? Essa Bíblia foi escrita, ou foi, pelo menos, ordenada pelo rei Tiago, tá? O rei James, a palavra James aqui em inglês, né? Tiago, quer dizer Tiago. E ele ordenou que essa Bíblia fosse escrita dos originais bíblicos para o inglês. Então, essa Bíblia, ela não passou por muitas traduções, a exemplo da Bíblia João Ferreira de Almeida, né? João Ferreira de Almeida foi uma pessoa extremamente importante, tá, irmãos? Às vezes, tem pessoas que me escutam falar sobre João Ferreira de Almeida e acham que eu não gosto de João Ferreira de Almeida, ou que eu tenho preconceito com João Ferreira de Almeida, mas não tem nada a ver com isso. Eu só prefiro o escrito da Bíblia King James, porque a Bíblia King James, ela não passou por muitas traduções. Se você comprar uma Bíblia King James, por exemplo, tem essa Bíblia King James aqui, se você olhar o prefácio da Bíblia, você vai ver lá que o rei James mandou que a Bíblia fosse escrita dos originais para o inglês. E enquanto a Bíblia João Ferreira de Almeida, embora também João Ferreira de Almeida foi um homem holandês e extremamente importante, porque a sua mãe, salvo engano, os seus pais eram portugueses, e assim ele dominava o idioma português de Portugal, tá? Não o português que nós falamos aqui no Brasil, mas o português de Portugal. Ele era holandês, e ele foi o primeiro homem responsável por traduzir a Bíblia para o idioma português de Portugal, e depois foi traduzido para o português pelo qual nós conhecemos aqui. Só que ele não traduziu dos originais 100% ou de forma plena para o português. Ele teve acesso à Septuaginta. Para quem não conhece esses termos, a Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, tá? Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e alguns textos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, anos depois de Jesus, decidiram criar a Bíblia Septuaginta, ou seja, trazer os escritos hebraicos para o idioma grego, que era o idioma mundialmente conhecido, ou o idioma mundial daquela época, a estilo do que nós temos no inglês hoje, e escreveram a Bíblia Septuaginta. Depois, foi escrita a Bíblia Vulgata, ou foi traduzida a Bíblia conhecida como a Bíblia Vulgata, que foi essa Bíblia Septuaginta, escrita em latim, tá? Para os idiomas latinos, porque a exemplo do português, o espanhol, o italiano, esses são idiomas que foram oriundos do latim, tá? Então, a Bíblia Vulgata, ela foi escrita, e João Ferreira de Almeida, ele usou todo esse arcabouço de originais hebraicos e gregos, a Septuaginta, a Vulgata, para traduzir a Bíblia para o português. Então, são traduções de traduções. Então, às vezes, tem alguma traduçãozinha ali que está
faltando uma questão ou algum erro ali mesmo, algumas questões de tradução. Isso que eu estou dizendo não é um grande absurdo, né? Os irmãos podem ver aí que existem reformulações, né, da tradução. Então, a nova tradução, João Ferreira de Almeida, ou revista e reformada, alguma coisa nesse sentido. Justamente por quê? Para acertar algumas traduções originais para o português que não ficaram tão bem traduzidas, e aí fazem essas reformas, né, nas traduções bíblicas. Então, a gente utiliza aqui na nossa igreja como regra geral a Bíblia King James, simplesmente por conta disso, tá? Então, é uma Bíblia mais próxima do original hebraico e grego, então ela tem menos risco de traduções incorretas e, às vezes, nós encontramos algumas situações que não foram tão bem ali traduzidas, mas em bem menores quantidades do que a Bíblia de João Ferreira de Almeida. Então, vamos para o texto. Eu falei um pouco aí sobre questão de tradução bíblica, para enriquecer um pouco o conhecimento de vocês, lógico, para aqueles que não conhecem, mas vamos para o texto. Então, aqui, no texto de Apocalipse, deixa eu apagar isso aqui, no texto de Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 3, esse texto apresenta para nós o tabernáculo celestial, o tabernáculo de Deus, o mesmo tabernáculo que Moisés viu lá em Êxodo, do capítulo 25, e toda aquela experiência que ele teve, é o mesmo tabernáculo que João viu. E é João que está escrevendo agora, o apóstolo João, que está escrevendo Apocalipse 21, tá? Então, a mesma coisa que Deus mostrou para Moisés, Deus mostrou para João, porque os dois visitaram o mesmo céu. Então, veja que o tabernáculo celestial, ou as moradas eternas, né, pelas quais nós conhecemos, também é dividido em 3, tá? É um mesmo lugar, veja, é um mesmo espaço. Deixa eu apagar aqui, porque isso é muito importante. É um mesmo espaço, é um mesmo empreendimento. Veja, quando eu falo mesmo, estou dizendo isso aqui, ó. É um mesmo espaço, porém, dentro desse espaço ele se divide em 3. 1, 2, 3. E as moradas eternas também é um único céu dividido em 3 partes, tá? E nós vamos ver aqui claramente quais são essas 3 partes. Deixa eu trocar a cor aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Bom, opa, deixa eu voltar aqui, perdão. Acabei passando. Olha o que João escreve. Então vi novo céu. Essa é a primeira morada celestial. Ele diz, vi novo céu e aqui nós temos o artigo de ligação, tá? Todas as vezes que o artigo e ele é utilizado no português, tá? E também isso aconteceu no original do grego, é só você ter acesso a uma Bíblia original, e isso não é uma coisa de outro mundo, tá? Existem vários aplicativos hoje que te traz isso. Você vai ver que ele é um artigo de ligação de soma. Porque aqui está somando uma coisa com a outra, tá? Veja o que ele escreve. Então vi novo céu e nova terra. Aqui nós temos a segunda morada celestial, tá? Então, é diferente se João tivesse escrito assim. Então vi novo céu ou nova terra. Ele estaria falando do mesmo lugar. Ou então se ele tivesse escrito assim. Então vi novo céu que também é a nova terra. Então, ele estaria escrevendo sobre a mesma coisa. Mas veja que o artigo de ligação que ele usa é o artigo e. Então, esse artigo é um artigo de ligação de soma. Ele está vendo o novo céu e também está vendo uma nova terra. Isso são moradas celestiais. Isso são moradas eternas, tá? E já citando aqui, porque eu posso esquecer, porque eu estou falando aqui não de coisas anotadas, veja que quando Jesus, em João capítulo 14, ele fala sobre ele ir, né? E se ele não fosse preparar lugar, ele assim, não nos teria nos dito. E ele diz, olha, eu vou, na casa de meu pai, há muitas moradas.
e eu vou para preparar lugar para vocês. Então, veja que ali Jesus também já nos dá um indicativo de que não é uma morada, que são algumas moradas, porque ele usa a palavra morada no plural, ele não usa a palavra morada no singular. E isso está em perfeita conexão com o texto que está aqui na tela. Então, veja, Jesus, voltando, João diz, então vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu, ou seja, esse céu que nós conhecemos, e a primeira terra, essa terra da qual nós estamos habitando, elas já haviam passado, elas já haviam sido desfeitas. E o mar já não mais existia. Esse mar aqui, ó, não é o mar pelo qual nós conhecemos, tá? Esse mar aqui é o mar de esquecimento de Deus. Isso está registrado em Isaías, tá? Depois eu posso passar a referência para algum, se alguém tiver uma pergunta sobre isso, depois você pode me mandar aí pelo WhatsApp, pela comunidade ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, esse mar aqui é o mar do esquecimento, o mar do pecado, porque todas as vezes que nós pecamos, nos arrependemos e vamos até Cristo, Jesus nos perdoa através do seu sangue, o Deus Pai, Deus, Jeová, ele pega essa energia, esse pecado, e leva para um mar do esquecimento que está detrás das suas costas. Isso está revelado em Isaías, isso está revelado em Miqueias, tá? Então, esse é o mar, porque João está dizendo que esse mar já não existe mais, essa questão já não existe mais, esses pecados, essas situações já não existem mais. Por quê? Porque nós estamos em uma outra dimensão aqui, nós estamos em eu vou usar a palavra mundo, mas eu não estou me referindo ao mundo pelo qual nós conhecemos. Nós estamos em um lugar, em um mundo que nós não conhecemos e nós nunca vimos, que é chamado de novo céu e nova terra, tá? E aí no versículo 2, vê o que ele diz. E vi também, vejam, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Essa é a terceira morada celestial, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva. Veja que esse é um estudo interessante também, nós vamos passar por isso, mas veja que a única morada, ou a única localização que ele se arremete à linda noiva, ou à noiva, é a Nova Jerusalém. Ele não fala que o novo céu está adornado como uma linda noiva, e ele também não fala que a nova terra está adornada como uma linda noiva. E novo céu é lugar de habitação, pessoas habitarão o novo céu, e nova terra também é um lugar de habitação, e pessoas habitarão essa nova terra, tá? E a nova cidade também é um lugar de habitação, a Nova Jerusalém, e pessoas também habitarão a Nova Jerusalém, tá? E essa Nova Jerusalém descia do céu, da parte de Deus, como uma linda noiva para o seu esposo amado. Então, é a cidade santa, a Nova Jerusalém, que é uma linda noiva, que está adornada como uma linda noiva, e é ela que está preparada para o seu esposo amado, e nós sabemos que nosso esposo amado é Jesus. Jesus, eu vou escrever aqui. Agora, prestem atenção no versículo 3. E ouvi uma forte voz que procedia do trono. Veja, essa forte voz, ela não procedia de um abismo, ela não procedia de qualquer outro lugar, ela procedia do trono. Então, ela vinha da parte de Deus. E veja o que essa voz declarava. Eis que o tabernáculo de Deus, ou seja, o tabernáculo celestial, o tabernáculo que Moisés viu, esse tabernáculo agora está entre os homens, com os quais ele habitará, ou seja, com os quais Deus, porque o tabernáculo de Deus, qual é o tabernáculo de Deus? Novo céu, nova terra e nova cidade. Esse tabernáculo de Deus agora está entre os homens. Veja, haverão homens aqui, e quando eu falo homens, eu estou falando de natural, tá? Homens e mulheres, eu não estou falando que só haverão homens aqui. E haverão homens no seu natural aqui, porque a Bíblia está dizendo que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais
ele habitará. Então, Deus vai habitar aqui. É claro que o trono de Deus e a presença de Deus, e Deus está na nova cidade. Isso está no livro de Apocalipse, e é um tema mais para frente. E ele vai habitar entre os homens, porque agora os homens estão no seu tabernáculo. Eles serão seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e ele será o seu Deus. Então, veja, aqui nós vimos que o tabernáculo terrestre foi dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Vou colocar com 2 S aqui novamente, esse aqui é um L, tá? E agora nós acabamos de ver que o tabernáculo celestial, o tabernáculo de Deus, também é um tabernáculo, mas que está dividido em 3 partes: novo céu, nova terra e nova cidade. Veja que o texto diz que eis que o tabernáculo de Deus, ou seja, o tabernáculo celestial, está aqui. Então, aqui nós temos novo céu. Aqui nós temos nova terra. E aqui nós temos... Opa, fiz errado. Aqui nós temos nova cidade. Nova cidade. Tabernáculo de Deus, tabernáculo celestial, também em 3 partes, não poderia ser diferente, porque se o tabernáculo da terra, ou o tabernáculo que foi construído na terra, é espelho do tabernáculo que Moisés viu naquele monte, ou que Deus mostrou para ele, o tabernáculo celestial também precisa ser dividido em 3 partes, e nós acabamos de ver isso aqui na Bíblia, tá? Bom, mais conhecimentos básicos acerca do tabernáculo. Deixa eu ver qual aqui vai nos dar esse entendimento perfeito. Esse aqui eu acho que é uma figura melhor para nos mostrar isso. O tabernáculo, ele era composto por 7 móveis, tá? O tabernáculo mosaico, ele era composto por 7 móveis. E quando nós vamos ao livro de Apocalipse, nós conseguimos, porque João está vendo o céu, João está vendo as coisas de Deus no alto, João também vê esses 7 móveis no Apocalipse. Ou seja, os mesmos móveis que Moisés viu no Êxodo são os mesmos móveis que João está vendo no livro de Apocalipse, tá? Nós encontramos também esses móveis no livro de Apocalipse. Então, quais são os móveis? Conhecimentos básicos acerca do tabernáculo. Aqui existia a porta, tá? E essa porta, ela era composta por 4 colunas, isso está no livro de Êxodo. Veja, 1, 2, 3, 4. Eu vou entrar mais um pouco nisso na semana que vem, tá? Mas isso aqui está correlacionado com os 4 evangelhos. Por quê? Porque o próximo ponto que eu vou comentar aqui é que esse tabernáculo só tinha uma porta de entrada, tá? Que era exatamente essa porta que vocês estão vendo. E essa porta, ela era sustentada, ela se mantinha visível por 4 colunas. E Jesus, eu vou aprofundar isso um pouco mais na semana que vem, Jesus diz que ele é a porta. Se o tabernáculo é uma figura de Cristo, ele tem que falar sobre Cristo, ele tem que ensinar sobre o que Cristo é. Então, por isso que o tabernáculo tinha apenas uma porta. Porque Jesus diz que ele é a porta, e não que ele é as portas, né? Ele é uma porta, por isso que o tabernáculo tinha uma única porta. E essa porta era sustentada por 4 colunas, e Jesus se mantém visível até hoje pelos 4 evangelhos. E é por isso que essas 4 colunas estão correlacionadas aos evangelhos. Ou seja, as 4 colunas que mantêm a porta visível são os 4 evangelhos que mantêm Jesus visível. Porque muito provavelmente, quando você recebeu a mensagem do evangelho, quando você recebeu a mensagem da salvação, ou quando você vai transmitir a mensagem do evangelho, muito provavelmente você a faz usando os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas ou João. Geralmente é isso que acontece, tá? Por quê? Porque esses 4 evangelhos mantêm essa única porta da salvação visível, tá? Mantém essa porta de pé, por assim dizer. Então, quando os homens entravam por essa porta, o primeiro móvel que eles viam era o altar de bronze, tá? Esse era o primeiro móvel do
tabernáculo, altar de bronze. Então, aqui nós temos o móvel 1. Depois, quando eles passavam pelo altar de bronze, logo depois eles davam de cara com a bacia, ou a pia, ou lavacro. Ela pode ter esses 3 nomes aí, a depender da sua tradução bíblica, tá? Então, esse forma o segundo móvel dessa grande estrutura aqui chamada tabernáculo. Agora aqui, nessa estrutura um pouco adiante, que é chamada também de tenda da congregação, ela já era formada por 5 colunas. Veja, 1, 2, 3, 4, 5 colunas, tá? Isso também está no livro de Êxodo. E ela não tinha 4 colunas como a entrada. Isso aqui eu vou deixar mais para frente, tá? Principalmente para quem não sabe. Aqui tem um significado, apresenta os 4 evangelhos. Aqui já são 5, não é mais 4. Então aqui tem outra conotação que representa outra coisa, tá? Quando eles entravam aqui nessa estrutura, eles davam de cara com 3 móveis. Aqui do lado direito, nós temos a mesa dos pães, da proposição, que forma não o móvel 3, perdão, aqui forma o móvel 5, tá? Então, vou começar pelo móvel 3. Aqui nós temos o altar de bronze, que forma o móvel 3, tá? Altar de ouro, altar de bronze tá aqui fora. Esse era o altar de ouro. Do lado esquerdo aqui, ó, nós temos o candelabro, que forma o móvel 4, tá? Nós temos o candelabro, vou colocar um Czinho aqui. E aqui nós temos a mesa dos pães da proposição, que forma o móvel 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E essa grande estrutura tinha 7 móveis, tá? Então, aqui, saindo do lugar santo e entrando no lugar santíssimo, nós temos 2 móveis aqui. Aqui nós temos a Arca da Aliança, que é esse móvel aqui que é mais conhecido, e em cima dessa arca, tá? A Arca da Aliança forma o móvel 6, e em cima dessa arca existia uma tampa chamada tampa do propiciatório, e ela forma o 7º móvel dessa grande estrutura. A palavra propiciatório significa no hebraico misericórdia, então era a tampa da misericórdia que ela vinha sobre a Arca da Aliança. E assim nós fechamos os 7 móveis, e 7 está ligado com perfeição, tá? Se você estuda um pouco sobre a Bíblia, ou até mesmo, né, quem não estuda a Bíblia sabe disso, que o número 7, ele está ligado à perfeição. Então, veja, 7 móveis, e cada móvel desse apresenta uma experiência espiritual. Eu vou falar sobre isso na semana que vem, tá? No nosso próximo encontro. Então, são 7 móveis, 7 experiências que nós temos, que nós alcançamos nessa nossa caminhada com Jesus. E veja que o povo de Israel, os israelitas, também caminhavam em cima desse tabernáculo, e nós caminhamos em cima de Jesus, né? Então, são 7 móveis que formam 7 experiências que nós alcançamos em Jesus, 7 experiências que nós alcançamos durante a caminhada com Jesus, 7 experiências que nos fazem crescer espiritualmente. Por isso que eu disse que um dos princípios pelos quais nós precisamos estudar sobre o tabernáculo, ou conhecimento sobre o tabernáculo, é que ele é um padrão, ou ele apresenta um padrão de crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual está escondido em cada móvel desse aqui, porque se o tabernáculo foi uma figura de Cristo, foi um tipo de Cristo, ele apresenta Cristo, ele fala sobre Cristo, e se ele fala sobre Cristo, isso nos ensina espiritualmente, e isso nos traz conhecimento sobre como crescer espiritualmente, tá? Então, cada móvel desse esconde, ou está, o segredo de nós crescermos espiritualmente. Ele apresenta isso, são princípios espirituais pelos quais nós tiramos desses móveis do tabernáculo, porque ele ou ele foi uma figura de Jesus, tá? Então, 7º ponto aqui de conhecimento básico do tabernáculo, eu já antecipei,
é que no tabernáculo havia somente uma porta de entrada, tá? Os sacerdotes não entravam por aqui, eles não poderiam entrar por aqui, eles não poderiam entrar por aqui. Aqui, geograficamente, nós temos oeste, aqui nós temos norte, aqui nós temos sul, e aqui nós temos leste, tá? Nós temos leste. Então, eles não entravam pelo norte, eles não entravam pelo oeste, que estava voltada à arca, e o mar estava aqui também, tá? O livro de Êxodo mostra isso para nós. O mar está a oeste aqui deles. Eles não entravam pelo norte, eles não entravam pelo sul. Eles, obrigatoriamente, eles precisavam entrar pela única porta que tinha nesse empreendimento. E essa única porta estava voltada para leste, tá? Isso nós podemos ver em algumas referências do livro de Êxodo. Isso também você pode encontrar em Ezequiel, porque Ezequiel fala sobre o templo, e o templo nada mais é do que a evolução dessa tenda aqui, o templo que Salomão construiu, e a porta do templo, de igual forma, da porta do tabernáculo, ela era voltada para leste, e isso tem um princípio espiritual valiosíssimo. Qual é? Eu vou revelar isso aqui hoje, tá? A porta do tabernáculo, ela, obrigatoriamente, tinha que estar voltada para leste ou para oriente, dependendo da sua tradução bíblica. E é no Oriente que o sol nasce, tá? É do leste que o sol nasce. Por quê? Porque quando o homem e a mulher pecam e eles caem da posição que eles tinham, que é o que nós vimos na semana passada, eu reforcei alguns princípios aqui hoje, quando eles são expulsos do Éden, eles são expulsos pela porta. E a porta estava virada para leste. Nós podemos trabalhar essa referência bíblica aqui depois. É só você ler Gênesis capítulo 3, tá? Deixa eu até pegar minha Bíblia, se você estiver com a sua Bíblia aberta aí. Gênesis capítulo 3, versículo de número 24. Você vai ver que a porta do jardim do Éden, ela estava virada para leste, e o homem foi expulso por essa porta, ou seja, ele saiu pelo leste. E agora vem Deus, querendo reconstruir, ou pelo menos a figura da reconstrução do caminho entre o homem e Deus diz, olha, a porta de entrada para você voltar a ter relacionamento comigo, a porta de entrada do caminho que eu criei para reconciliar você comigo, ela está também, ou ela precisa estar para leste. Qual é a mensagem que Deus está passando? Pelo mesmo lado que você foi expulso, ou seja, o lado leste, o lado oriental, é o mesmo lado que você vai pegar para ter o caminho de volta. Pelo mesmo lado que você foi expulso e que houve separação entre mim e você, Deus dizendo, é o mesmo lado que você vai pegar para a reconstrução desse caminho. Veja que coisa linda, né? Que coisa interessante que Deus faz. É por isso que a porta tinha que estar voltada para leste, tá? E o último ponto aqui, né? O tabernáculo, ele era formado de 7 móveis, e os móveis foram posicionados partindo da Arca da Aliança. Isso é um princípio espiritual, irmãos, muito, muito, muito rico, tá? Eu quero finalizar falando sobre isso. Eu até citei isso lá no início e explico aqui agora. O caminho, veja, quando você pega o texto de Êxodo, capítulo 40, nós já vimos esse texto lá, salvo engano, na primeira ou na segunda aula. Perdão. Esse texto, Deus não começa a construir o caminho do altar de bronze, que era o primeiro móvel da entrada, quando o homem entrava. O primeiro móvel que Deus manda colocar, o primeiro móvel que Deus manda posicionar, é exatamente a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança é aonde a glória dele descia. Veja, aqui a fumacinha aqui, ó. Aqui essa fumaça aqui representa a glória de Deus, porque a glória de Deus descia só na Arca da Aliança, que estava dentro do lugar santíssimo. Então Deus começa a posicionar os móveis daqui para cá. E não daqui para lá, tá? Então, ou seja, Deus está passando um recado. O caminho é construído de mim para vocês e não de vocês para mim. Por quê? Porque Deus é que constrói o caminho de volta. É humanamente impossível, irmãos, nós construirmos por nós mesmos
o caminho até Deus. É humanamente impossível. Só Deus pode reconstruir esse caminho, tá? E isso está muito bem esclarecido no Novo Testamento. Veja o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Olha o que Paulo escreve. Reconciliação de Deus com os homens. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então veja, o caminho de volta entre o homem e Deus não foi construído do homem para Deus. Isso é impossível, nós não conseguimos construir esse caminho. Ele foi construído de Deus para com o homem. E veja tanto que esse texto é magnífico, esse texto é lindo, maravilhoso, porque Deus reconciliou com ele mesmo nós, os seres humanos. Nós é que pecamos, nós é que destruímos a amizade, nós é que falhamos e ele está reconciliando com ele mesmo nós. Isso é redenção, isso é misericórdia, isso é amor. Isso é a figura do nosso Deus. Ou seja, não foi ele que falhou conosco, não foi ele que pecou, porque em Deus não há pecado. Não foi ele que foi infiel. Nós é que pecamos, nós é quem falhamos, nós é que não permanecemos na posição de fidelidade, e mesmo assim, ele organizou o caminho de volta para nós, ele nos deu o filho dele, ele nos deu Jesus na cruz, ele nos dará novo céu, nova terra e nova cidade, e ele é quem constrói o caminho da reconciliação até nós. E assim, eu quero finalizar a aula de hoje com uma oração, tá? E depois eu vou parar a gravação aqui e vou abrir aí para quem tiver algum tipo de pergunta acerca da aula de hoje. Vamos orar comigo? Jesus, nós te amamos, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, por este tempo. Eu sempre tenho agradecido por isso. Obrigado pelo tempo que o Senhor tem nos dado, Pai, para refletirmos na tua palavra, para aprendermos a tua palavra teórica, e depois colocarmos em prática a tua palavra. Pois esse é o princípio do crescimento espiritual. Obrigado por esta noite, obrigado pela vida dos irmãos que acompanharam até aqui. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor é. Obrigado pelas vidas das pessoas que acompanharão no futuro e que elas possam ter um crescimento espiritual através dessas aulas, Senhor. Nos abençoe, esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Amém. Eu parar a gravação.